Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje minha aqui fala vai ser um pouquinho diferente, eu já tô arrumada, já tô maquiada, porque daqui a pouco eu vou sair para São José do Rio Preto, que eu tenho atendimentos lá. Bom, o que eu gostaria de falar hoje para vocês? O que foi tocado em meu coração para que eu pudesse falar com vocês? Sobre fé. Então, eu peguei alguns versículos aqui, separei para ler para vocês, para falar sobre o significado da fé. E depois eu vou falar sobre a fé na medicina, nos tratamentos médicos e tudo mais. Bom, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Outro versículo. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu não me engano, é um dos menores grãos que existem no mundo. Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17:20. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. E por fim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Gente, eu passei e passo por muitos momentos em que a minha fé é provada. Acredito que vocês também. A nossa fé é provada para que ela se fortaleça cada dia mais. E assim, a fé, eu costumo representar ela da seguinte forma para mim. Como se você estivesse numa ponte que não tem degraus. Então você vai e os degraus vão aparecendo conforme você vai andando. Para mim a fé é isso. Conforme você vai pisando, vai aparecendo o degrau. O que significa? Que a fé não é palpável, a fé é algo que vai além do que a gente pode imaginar, mas que a gente tem que ter confiança. Fé também é confiança. Na medicina, tem muitos momentos, principalmente médicos intensivistas, médicos que trabalham com pessoas paliativo, em doenças terminais. Tem muitas doenças em que chega uma hora que o médico fala para a família assim: ei, você tem fé? Se você tiver, faça uma prece, uma oração, uma reza para sua religião sobre o fulano ou a fulana que está aqui internado, porque o caso dele é muito grave. E outra coisa que eu queria falar para vocês além disso: sem fé a gente não consegue nada. E não tô falando fé em Deus nesse momento. Eu tô falando da fé na gente. Se você não tem fé que você vai conseguir produzir durante um trabalho, vai conseguir trabalhar bem, você vai desistir dele. Se você tá estudando para um vestibular, para uma residência, algum cursinho, e você não tem fé que você vai passar, você vai desistir. Se você tá passando por alguma situação difícil na sua vida, relacionamento, algo do tipo, e você não tiver fé, não vai dar certo. Se você está passando por problemas de saúde e não tiver fé, também não vai dar certo. Então, realmente, o que Deus tocou no meu coração para eu compartilhar hoje com vocês foi sobre a fé, que nós devemos ter a fé, devemos buscar mais, seja qual for a sua religião, mesmo se você não tiver nenhuma religião. Se você acredita em Deus, procure a palavra dele, busque mais sobre dele, aprenda sobre ele e, principalmente, faça suas orações diariamente. Ore para Deus, ore com muita fé, que eu sei que ele vai atender o seu pedido. Muitas vezes eu ficava e fico ainda desesperada. É o meu jeito, é a minha personalidade.
de achar que nada vai dar certo, que pra mim nada dá certo, e as coisas não funcionam dessa forma. O Pai lá de cima, ele sabe como cada coisa tem que acontecer a cada momento. Tem até um capítulo que eu vou trazer um dia pra vocês falando sobre isso, que fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. Então há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas isso fica para outro dia. Então, o que eu queria deixar mesmo para vocês: tenham fé em algo, tenham fé em si mesmos e não desistam apesar das circunstâncias difíceis que aparecem em nossa frente. Porque a vida não é fácil, nem um pouco fácil. Eu estava conversando outro dia na manicure e falando para ela que parece que cada vez que a gente vai ficando mais velho, mais problemas surgem e mais dificuldades existem. Mas se a gente não tiver fé, não tem nem como continuar. Não tem nem como a gente prosseguir pelo caminho. Tem que ter fé mesmo. Por fim, eu agradeço quem está me assistindo, quem tá me acompanhando nesses dias, porque assim, para eu explicar mais ou menos, na madrugada de ontem, Deus tocou o meu coração, me acordou e eu comecei a orar, porque eu não conseguia dormir. Deus me tocou e disse: fale da minha palavra. E eu tô aqui para falar da palavra dele. Eu tô aqui para ajudar as pessoas a entenderem quem é Deus, independente de religião. E eu tô aqui, como eu faço todas as manhãs, orando e pedindo a Deus que proteja cada um dos meus amigos, familiares, pacientes, e também a cada pessoa que me acompanha aqui nessas lives. Eu sei que às vezes é um pouco maçante, às vezes para algumas pessoas é um assunto chato, mas foi uma coisa que eu fui cobrada. Então eu vou fazer assim que possível, sempre que eu estiver aqui em Jales, ou se em Rio Preto der certo, fazer as lives falando sobre isso. Por fim, eu quero fazer um Pai Nosso com você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que seja um começo de semana abençoado, que seja um dia abençoado, que vocês tenham um êxito no seu serviço, no seu trabalho, nos seus estudos, e que vocês nunca se esqueçam de acreditar em Deus ou uma força superior, seja o que vocês acreditem, e principalmente em você. Não desiste, vai dar certo. Um beijo, tchau.